noite, companheiros. Estou fazendo um comentário, um vídeo resposta ao canal Bizarre, segundo assim que eu entendo, canal Bizarre. Esse canal, companheiro, está fazendo ali uma avaliação da conduta, do comportamento do companheiro Rubens, mostrando a faceta do ser humano, mostrando quando o Rubens falava alguma coisa a respeito de um certo assunto, se posicionando, e em dado momento, em outra oportunidade, ele se manifestava a respeito deste mesmo assunto, com outra opinião, com outra posição. Então foi dito até que era a demonstração do perfil e a heresia do companheiro Rubens. Bom, não posso negar, o vídeo foi muito claro. O companheiro Rubens, no decorrer dos seus dias, ele se posicionou, como todos nós, em algum momento, em todos os momentos de nossa vida, com certeza, nos posicionamos, quando não assim claramente público, intimamente nos posicionamos, porque nós temos a capacidade de discernir as coisas e pensamos. Inclusive, é essa capacidade de pensar que leva o único animal vivente, que é o homem, a mudar de posição. Porque nós nos posicionamos à medida daquilo que conhecemos. O companheiro Rubens, ele não esconde, ele não guarda segredo de que foi religioso. Ele inclusive ensinava, ele era um ministro. Até se não me engano, talvez eu esteja enganado, me parece que ele lecionou aulas de teologia e posicionou os pensamentos que ele aprendeu até aquele momento. Mas como ser humano, o único animal existente, tem a capacidade, a possibilidade de mudar a sua posição, variando daquilo que ele conhece. Quando você vai conhecendo as coisas, quanto mais você conhece, mais você se firma em uma posição, ou então você se desloca para outra posição que você considera mais sensato. Então, condenar, acusar o companheiro Rubens por ter mudado de opinião, isso é uma insensatez. Porque todos nós, a não ser os animais irracionais, mas todos os animais racionais se posicionam segundo as circunstâncias daquilo que conhece, daquilo que descobre, segundo a sua capacidade de raciocínio. Agora eu afirmo uma coisa: se alguém condena, não o irmão Rubens, o companheiro Rubens, se alguém condena o seu irmão, o seu próximo, o ser humano, por mudar de opinião, eu vou dar um exemplo, principalmente para os religiosos, aqueles que acreditam nos escritos bíblicos. Veja bem, a cada dia que Deus fez, que Deus formou alguma coisa, a cada tarde de todos os dias, depois de tudo que Deus fez, ele dizia que isto era bom. Inclusive, quando fez os animais no sexto dia, deixa eu ver se eu acho aqui, sexto dia, bom, Deus viu tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. O sexto dia foi quando todos os animais foram formados, e no sétimo dia é o dia do descanso. Deus falou que tudo o que fez era muito bom.
Mas passado algum tempo, Deus viu que o que ele fez não era bom. Tanto que eliminou, acabou, extinguiu toda a geração dos filhos de Adão, reservando uma, porque em Noé ele tirou a geração de um dos filhos de Adão. Tinha vivo, bom, o Caim, que foi o primogênito, o primeiro, ele matou Abel. Abel então talvez não tenha tido descendentes. Eu não sei se quando ele foi morto, se ele já tenha tido filhos, mas depois de Abel houve sete, e ele deve ter tido descendentes. E depois está escrito que Adão viveu tantos anos e gerou filhos e filhas, não especificando a quantidade, mas gerou filhos e filhas, muitos descendentes de Adão. Porém, quando houve o dilúvio, segundo os relatos bíblicos, apenas uma geração que estava em Noé, que na verdade mostra que vem da geração de Sete. Os outros já era escapedeu. Se o próprio Deus está escrito que se arrependeu daquilo que fez, como algum homem pode acusar, julgar ou condenar um semelhante? Eu digo semelhante para que você reconheça a sua fragilidade e, sabendo até onde alcança as suas forças, você julga o próximo. E também depois que Adão, que quando Deus fez uma promessa para Abraão, Deus fez uma promessa para os descendentes de Abraão. Mais na frente, quando Moisés libertou os israelitas do Egito, no Monte Horebe, se não me engano, Deus novamente se arrependeu de ter escolhido a descendência de Abraão para ser o seu povo, o povo santo. E ofereceu para que Moisés fosse o abençoado da existência. Deus disse que exterminaria todos os descendentes de Abraão e que faria de Moisés, da descendência de Moisés, o povo abençoado, que daria para eles tudo o que havia prometido para Abraão. Deus se arrependeu de ter feito essa promessa para Abraão, e depois Deus também se arrependeu de ter tido esse arrependimento e feito essa oferta para Moisés, porque Moisés, contestando, mostrou para Deus o erro que ele estava fazendo, tirando um povo do Egito diante do mundo inteiro, de todas as nações, mostrando poder, maravilhas para destruir o deserto. E está escrito: e arrependeu-se o Senhor. Ora, companheiro, se o próprio Deus, o Deus, aquele que você tem como onisciente, onipotente, onipresente, o maior, ele teve a sua mudança de opinião, ele se posicionou diferente de um modo como já havia antes se posicionado, por que alguém condenaria o companheiro Rubens? O ser humano, o homem, é um animal inteligente, e só a inteligência, só um animal inteligente realmente muda de opinião. E não é vergonha alguma uma pessoa mudar de opinião, porque se não fosse assim, ninguém jamais pediria desculpas para um companheiro, para um irmão, por reconhecer que estava errado. E todos nós nos equivocamos. O fato do companheiro Rubens falar diferente em uma época ou em outra não mostra que ele esteja mentindo ou que ele seja um herege. Mostra que ele, no seu tempo, vivendo as experiências,
ele aprendeu e não teve vergonha, não foi covarde, se posicionou. Bom, companheiros, essa é a minha opinião a respeito deste vídeo. Companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.